Olá, meus queridos, tudo bem com os senhores e senhoritos? Hoje, novamente, nós vamos dar continuidade às nossas conversas a respeito dos clássicos Disney. Desta vez, conversando um pouquinho a respeito de como é bom se divertir, filme de 1947. E pessoal, dando prosseguimento ao que a Disney estava fazendo nos anos 40, novamente, nós vamos ter aqui dois curtas-metragens que reunidos se tornaram este longa-metragem. Esses dois curtas, eles foram inicialmente concebidos para serem longas, mas infelizmente a guerra não permitiu que isso acontecesse. A Disney foi requisitada aí pelo governo dos Estados Unidos para fazerem filmes de guerra e também filmes que levantassem o moral dos homens que estavam na guerra. Isso fez com que o estúdio praticamente falisse. É quase que um milagre que, em meio a toda essa confusão, a toda essa turbulência, a Disney ainda tenha conseguido manter, mesmo que a duras penas, os seus lançamentos, mesmo que curtas-metragens, quase que anualmente nos cinemas. É assim um verdadeiro milagre. Vocês imaginem a dificuldade para se conseguir realizar qualquer coisa em tempos de guerra. Realmente é uma empreitada e um resultado louvável a Disney ter conseguido sobreviver, se sobrepor a tudo isso. Então, pessoal, aqui nós vamos ter dois curtas, como eu já falei, muito bem concebidos, muito bem delineados. A gente assiste como é bom se divertir e a gente tem a sensação de que ele poderia ser muito mais do que é, principalmente a história de O Mickey e o Pé de Feijão. Aqui nós vamos ter dois curtas, o primeiro chamado Bongo e o segundo, O Mickey e o Pé de Feijão. Tem uma coisa bastante interessante aqui, para poder fazer a junção desses dois curtas, para dar uma incrementada nessa história, uma costurada, nós temos aqui a presença de grilo falante. Isso mesmo, grilo falante lá do Pinóquio. Aqui em Como é Bom Se Divertir, ele é o nosso querido narrador. Então a história começa com ele, com uma canção muito alegre, muito divertida, muito pra cima, em contraponto ao momento tão difícil da história que o mundo inteiro estava vivendo. A canção é bem divertida, como diz o próprio título do filme, né? Como é bom se divertir. O grilo falante inicia a história. Ele vai contar pra gente primeiro a história do Bongo e depois a história do Mickey. Nós somos apresentados também não só ao grilo falante novamente, mas também a Cleo, peixinho lá do seu Gepeto, de Pinóquio também, e também ao Fígaro, o gatinho. Então nós vamos ter de volta aqui, em 1947, esses personagens tão agradáveis lá de Pinóquio de 1940. É um easter egg bastante interessante aí de como é bom se divertir. Para iniciar a história, a gente tem a impressão, isso não fica claro, mas dá a entender que o grilo falante está ali no local, na loja do Gepeto. Porque Cleo está lá, Fígaro está lá, então a casa é muito parecida, isso não fica claro, mas tem-se a impressão. Existe ali um urso de pelúcia e também uma boneca. Por alguma razão, eles estão ali no chão, não me lembro se eles caíram, e dá a entender que eles estão meio que discutindo. E para contemporizar isso tudo, o grilo falante pega e fala o seguinte: olha, eu vou colocar uma história aqui para vocês ouvirem. Ele sobe na mesa, pega um disco de vinil, coloca na vitrola, e essa história que vai se seguir é a história do primeiro curta, Bongo. Essa história do Bongo, gente, ela tem várias semelhanças com a história de Dumbo. O Bongo, assim como o Dumbo, é um artista de circo. Ele é um tremendo sucesso, ele se apresenta todas as noites no circo e ovacionado, né, noite após noite, assim, uma coisa descomunal.
Só que quando ele volta para dentro, nos bastidores, ele é humilhado, é rechaçado, o pessoal fica caçoando dele, ele fica preso, vive uma situação bastante difícil. E ele quer sair disso, ele quer existir vida fora disso. Então ele planeja, uma vez o trem está se deslocando para uma outra cidade e o Bongo acaba fugindo do trem. Nisso ele vai parar numa floresta, vai perceber que existe muita vida além do circo, vai conhecer ali outros personagens, vai se encantar também por uma ursa e a história vai se desenrolar. É uma história que também tinha muito potencial, como a gente observa, como eu já falei para vocês, os dois curtas aqui tinham potencial para muito mais. Realmente uma pena que a época não propiciou que esses filmes fossem desenvolvidos como longas-metragens. Mas a gente tem essa impressão que a história prometia bastante. Depois dessa história do Bongo, nós voltamos para o Grilo Falante, que é o nosso narrador, como eu falei para vocês. Ele vai receber ali, ele vai notar que a pessoa que mora na casa, uma menina, recebeu um convite. Não, na verdade não é a menina que mora na casa. Eu não sei a circunstância, não me lembro bem, gente. Mas existe um bilhete ali, o Grilo Falante lê esse bilhete e ele vê que está acontecendo uma festa na casa de frente, na casa, né, que está ali do outro lado da rua. Ele vai até lá e ele vai se deparar lá com uma menina, essa menina é de carne e osso, e também com um comediante, um ator comediante que o Walt Disney trabalhou por várias vezes, né, um ator grandiosíssimo, fazendo ali um show de ventrílocos. Ele está entretendo essa menina. Então aqui nós temos uma quebra de um filme que é totalmente uma animação, vocês podem ver aqui, né, o Mickey, o Pateta, o Donald, para um momento com atores de carne e osso, contracenando ali com ventrílocos. E depois, no momento em que iniciar a história do Mickey e o Pé de Feijão, essas animações vão estar junto, atuando junto ali com os atores reais. Um experimento que a Disney já havia feito outras vezes. Aqui nós já conversamos a respeito de A Canção do Sul. Eles fizeram isso, eles farão isso com o meu querido Carneirinho, eles fariam depois com Mary Poppins, eles fizeram isso com diversos filmes. E aqui novamente nós temos esse experimento aí, animação com atores reais. E aí, para entreter essa menina, eu não me lembro, gente, sinceramente, se essa menina tá ali porque ela mora ali, se ela foi convidada a estar ali, não me recordo. A questão é que ela está ali e a história a ser contada vai ser Mickey e o Pé de Feijão. Essa história, gente, Mickey e o Pé de Feijão, não é uma história que o Walt estava contando ali pela primeira vez. É uma história clássica, ele já havia trabalhado essa história diversas outras vezes. E aqui foi a oportunidade perfeita para o Mickey ter uma história solo dele. Até então, nós tínhamos visto o Mickey em um segmento de fantasia, lá em 1940, e aqui nós temos o Mickey estrelando um filme propriamente dito. Digamos assim que ele é o ator principal, e nós temos também o Pateta e o Pato Donald. E a história de João e o Pé de Feijão, aqui no caso Mickey e o Pé de Feijão, é bem conhecida. Existe um reino super feliz, esse reino é ensolarado, é frutífero, é maravilhoso. Existe uma harpa que controla tudo isso, uma harpa barra princesa, digamos assim. Um belo dia essa harpa é roubada e essa harpa que mantém esse universo, a beleza desse universo funcionando em sua conformidade. Um belo dia essa harpa é roubada pelo gigante e aí a penúria se estende sobre aquele reino. As plantas vão secar, a comida vai faltar, eles vão ficar na miséria e na penúria mesmo. Um dia, em completo desespero, já sem comida, eles moram juntos, viu, gente? Eles são amigos, o Donald, o Pateta e o Mickey.
já sem opção, o Mickey fala o seguinte: "Olha, eu vou vender a nossa vaca, vou ir numa outra cidade aqui, ver se eu consigo obter algum dinheiro para que a gente não morra de fome". E é isso que ele faz. Ao chegar nesse lugar, que não é mostrado pra gente, uma coisa que seria desenvolvida aí caso tivesse sido um longa, existe até um documentário no DVD que mostra o que aconteceria ali. O Mickey é enganado e ao invés de trazer o dinheiro, ele traz 3 feijões mágicos. Quando ele chega com esses feijões, o Pateta e o Donald falam: "Você enlouqueceu? Que a gente vai fazer com 3 feijões?" O Mickey fala: "Olha, mas me disseram que eles são mágicos." Aí eles falam: "Imagina, você foi enganado, a gente vai morrer de fome aqui." E aí eles estão lá nessa pobreza extrema, sem comida, sem nada. Esses feijões caem lá no chão, numa confusão que tem. E durante a noite, uma árvore cresce, 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 até que eles chegam num reino superior, um reino que fica acima das nuvens, e esse gigante mora nesse reino e ele está lá com a harpa. Eles tentam recuperar a harpa, aquela história clássica que a gente conhece. Aqui não tem nenhuma novidade, né, gente? E aí depois, o gigante, quando eles recuperam a harpa, o gigante vem atrás, desce o pé de feijão e eles acabam derrubando, e nós temos ali, né, a possível, a provável morte aí do gigante. É muito bem contada, gente, essa historinha. Como eu já mencionei, tinha potencial para muito mais, para de fato um longa-metragem, mas da maneira que é contada aqui é bem concisa, bem agradável, bem bonitinha. A história da harpa também é bem interessante, a harpa que deixa o reino em conformidade, né? Um reino solar, um reino festivo. E nós temos também no final um momento interessante no qual essas animações, no caso o gigante, contracenando com os personagens reais, ou seja, com os personagens que estão lá na casa, com os atores reais. Esse ator aí que faz os ventrílocos e também a menina que está ouvindo a história. E também com o grilo falante, então é um contraponto aí bastante interessante entre a animação e também com atores reais. Que mais que eu queria falar para vocês, gente? Ah, sim. No documentário, a gente fica sabendo o que sucedeu nessa situação em que o Mickey foi enganado, o que eles planejavam. Na realidade, se isso tivesse se tornado um longa-metragem, quem faria o papel de enganar o Mickey seriam os fantásticos João Honesto, lá de Pinóquio também, e o Gideão. Eles enganariam o Mickey. Uma pena que isso não aconteceu, ou seja, nós teríamos aí mais um personagem, dois personagens incríveis de Pinóquio. Bom, gente, de modo geral é um filme que eu gosto bastante. Ele é bem curtinho. Existe essa costura entre os dois curtas que a princípio não conversam muito bem um com o outro, né? No primeiro nós temos a história do Bongo, no segundo nós temos essa história do Mickey e o pé de feijão, e nós temos a figura do grilo falante fazendo toda essa ponte, essa função de costura. A gente tem que entender que é um filme de tempos de guerra. O Walt precisava colocar alguma coisa no cinema de modo que o estúdio não afundasse de vez, e foi o que ele fez. Ele seguiu fazendo isso até que a guerra tivesse findado. Pessoal, vou mostrar agora para vocês as edições. A minha ediçãozinha aqui em VHS, ó. Como é bom se divertir. Ele entra como um clássico Disney, ó. Edição remasterizada digitalmente dublado. Aí nós temos, né, o Pateta, o Mickey, o Donald, aqui o Mickey segurando a caixa com os feijões mágicos. Aqui, ó, lombadinha de como é bom se divertir, selo holográfico, dublado. Parar aqui para vocês verem a lombada. Mostrar aqui a parte de trás, ó. Isso aqui, essa cena é a cena que eles estão tentando roubar a harpa. Esse aqui é o gigante, grilo falante. Aqui a cena, ó,
em que eles estavam na penúria, que eles não tinham nada para comer. Vou dar aqui uma lidinha para vocês. O nono clássico Disney, Como é Bom Se Divertir, é uma mágica jornada musical que reúne pela primeira e única vez os 4 personagens mais famosos de todos os tempos: Mickey Mouse, Pato Donald, Pateta e o Grilo Falante. Como é Bom Se Divertir segue a tradição dos grandes clássicos, trazendo música, aventura, ação e animação, com seus inesquecíveis personagens em 2 contos memoráveis, Bongo e Mickey e o Pé de Feijão, apresentados pelo adorável Grilo Falante. Como é Bom Se Divertir foi remasterizado digitalmente para que as novas gerações de fãs possam experimentar toda a magia do filme original. Uma edição muito especial que não pode faltar em sua coleção. Esse clássico, pessoal, ele não é tão conhecido, mas é interessante para nós que acompanhamos Disney que a gente tenha, que a gente conheça. João e o Pé de Feijão é uma história clássica, né? É uma história importante. Aqui, pessoal, fita na cor vinho, Como é Bom Se Divertir. Esse filme ele foi lançado 2 vezes em VHS, em anos muito próximos. Esse daqui, se eu não me engano, é de 2002. Ó, sim, ó, 2002. Foi lançado na cor vinho. E em 1999, se não me falha a memória, ele foi lançado na cor cinza. Então, quem procura esse VHS e deseja ter a coleção Disney aí completa, totalmente completa, precisa ter as 2 edições desse filme, edição na cor cinza e na cor roxa, na cor vinho. Cor roxa, de onde eu tirei isso, né? Tô com a quaresma na cabeça ainda. Então essa é a ediçãozinha em VHS. Eu tenho aqui também a edição em DVD. Ah, antes de falar a edição em DVD, pessoal, essa história, João e o Pé de Feijão, ela foi lançada também como o mini curta Disney, né? Os mini clássicos Disney nessa coleção, ó. Mickey e o Pé de Feijão. É a mesma história, só que no formato do mini clássico, né? Que essa coleção que lançou Willy a Baleia Cantora, Pedro e o Lobo, o Sapo Maluco, o Mickey e o Pé de Feijão também compõem a coleção Mini Clássicos Disney. Então, essa história também está aqui. Eles lançaram também na coleção Fábulas, Fábulas volume 6. Essa história clássica também está. Então, é um dado importante aí também para quem deseja ter no formato dos mini clássicos, ó. Vamos ver aqui, ó. Mickey e o Pé de Feijão. Mais uma grande história dos mini clássicos Disney, famosos e atuais em todos os tempos. Desta vez, estamos no Vale Feliz, um lugar cheio de paz e alegria, graças a uma harpa cantante. A tranquilidade acaba quando o mágico instrumento cai nas garras de um terrível gigante. Mickey, Donald e Pateta resolvem resgatar o maior tesouro do vale, escalando um pé de feijão para chegar até o castelo de seu assustador inimigo. Mickey e o Pé de Feijão é uma divertida aventura com os maravilhosos personagens de Walt Disney. Um show de encantamento e magia que você vai poder ver e rever a todo instante. Então aqui, ó, a cena do momento em que eles resgatam a harpa. Ó, bem curtinho, ó, 29 minutos. Aqui mostrar a lombadinha para vocês de Mickey e o Pé de Feijão. Mostrar também o VHS. Nesse momento, o VHS na cor preta. Ó. Mickey e o Pé de Feijão. Abrir o vídeo da Disney. Comparar as lombadinhas. Ó. Eu sei que vocês gostam de ver como que isso ficaria na estante, na coleção de vocês, ó. Como é Bom Se Divertir e Mickey e o Pé de Feijão. E como eu já mencionei, essa história clássica também está na coleção Fábulas, volume 6. E também, pessoal, eu tenho a minha ediçãozinha de Como é Bom Se Divertir em DVD. Deixa eu pôr aqui em cima, acho que fica melhor para a gente poder conhecer a edição. O Walt Disney Clássicos, aqui a gente percebe que eles deram uma boa melhorada na imagem, né? Aqui ele tem um pequeno extra que é esse documentário que eu falei para vocês,
Esse documentário eles contam a respeito do momento que a Disney estava vivendo, ou seja, os anos de guerra, as razões, os motivos pelos quais esse filme não veio a se tornar um longa-metragem. Então, bem interessante esse documentário também, ó. O nono clássico, Disney, Como é Bom Se Divertir, é uma mágica jornada musical que reúne pela primeira e única vez... Ah, isso aqui é a mesma sinopse do VHS, não vou ler para vocês. Então aqui, bônus especial, a história de como é bom se divertir. Em espanhol, inglês, português, mostrar aqui o disco. Ó. Como é bom se divertir. Aqui é o momento em que eles chegam no reino do gigante. Adorava esses encartezinhos com a seleção de cena. São tão bonitinhos, eram tão lindos. É um certo tipo de material que eu sinto bastante falta. Bom, hoje a gente não tem mais material nenhum, né? A função do cinema, a função de memória, de preservação, ela modificou bastante, né? Sei lá, gente, eu acho que o mundo acabou, só esqueceram mesmo de anunciar. A coisa anda tão estranha. Se houverem futuras gerações, quando essas pessoas forem pesquisar o que se fazia relativo à música e relativo a cinema durante agora os anos de 2020, não vai ter aonde procurar. Não pensem vocês que o streaming é uma coisa segura. O streaming no momento em que eles decidirem, a coisa toda desaparece e aí nós não vamos ter mais o físico. Bom, eu não vou estar mais aqui, né? Quem estiver aí e tiver a necessidade de pesquisar alguma coisa, produção que se fazia, vai sofrer bastante. Bom, bem lindinho, né, gente, a edição. Vou mostrar aqui as lombadas comparando a do DVD com a do VHS, ó. Como é bom se divertir. O nono clássico Disney. As sinopses, como eu falei para vocês, os dizeres são os mesmos, ó. Comparativo. Mickey e o pé de feijão. E Bongo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí a relação de vocês com esse clássico. Como é bom se divertir. Quem não conhece ainda, dê uma chance. Eu tenho quase certeza que esse filme deve estar disponível aí no Disney Plus. Que eu sei que vocês têm aí, que vocês têm todos os streamings, né? Eu não tenho nenhum, mas eu sei que vocês têm. Então vocês assistam e me contem o que vocês acharam de como é bom se divertir. Tá certo, pessoal? A gente vai seguir conversando aí sobre todos os clássicos Disney. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Fiquem aí com nosso trio predileto Mickey, Donald e Pateta. Como é bom se divertir.